O tema da minha mensagem hoje é a missão da igreja. E quando eu falo igreja, eu falo de todos nós, de fato, né? Nós somos igreja do Senhor. Você pode acompanhar comigo? Então, por favor, Lucas capítulo 9, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas, dizendo-lhes: Não leveis nada para viagem, nem bordão, nem bolsa de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai até partirdes do lugar. Mas onde quer que não vos receberem, ao sair da cidade, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, os discípulos saíram e percorreram os povoados, anunciando o evangelho e curando por toda parte. O governante Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dos mortos. Outros afirmavam: Elias apareceu. E outros ainda diziam: um dos antigos profetas reviveu. Herodes, porém, disse: Mandei decapitar João. Então, quem é este sobre quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Aqui João é João Batista, tá? Que ele está falando. Olha para cá, por favor. Veja, em capítulos anteriores, Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele chama aqueles 12 para que eles pudessem ser os seus discípulos, os seus apóstolos. Aqui no capítulo 9, nós vemos Jesus pegando esses mesmos 12 que ele tinha chamado para si e agora enviando-os, dizendo: vocês precisam partir. E então eles os comissiona a essa missão evangelística. Qual missão evangelística? De anunciar o reino de Deus, orando e curando pessoas, expulsando demônios. É o que diz a palavra do Senhor aqui. O evangelho precisava ser levado às nações. E então Jesus pega 12 homens totalmente falhos como nós, com personalidades totalmente diferentes, e então ele faz esse time dele para que a sua obra pudesse permanecer. Queridos, ele pega Pedro, impulsivo. Pedro, ele fazia as coisas sem pensar. Ele pega pessoas que tinham uma personalidade totalmente diferente daquilo que ele, o Senhor, é. A diferença é que ele capacita esses homens para que esta missão de evangelizar pudesse ter um final feliz. E repare, Jesus ele começa dizendo assim, lá no versículo 4, e em qualquer casa em que entrares. Ele começa dizendo para os discípulos assim, olha, vão evangelizar e comecem pelas casas, ou seja, comece pelas famílias. Jesus, ele manda os seus discípulos irem à principal célula de uma sociedade. Qual célula? Família. A família é o esteio de uma sociedade. Você pode perceber que quando os comunistas, os progressistas, eles querem impor suas ideologias, eles começam justamente por onde Jesus começou. Filhos, famílias, casas, eles vão justamente lá naquela base, porque eles sabem, se nós destruirmos o núcleo familiar, nós poderemos impor a nossa ideologia, a nossa doutrina e aquilo que nós quisermos. E então, eles, sabendo disso, eles vão justamente onde Jesus começou. Tem um livro fantástico, chamado O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. E é uma distopia, né, a exemplo de 1984. Em 1984 eu já ensinei aqui para os irmãos, e O Admirável Mundo Novo também vou ensinar. Eu acho que ele ainda é mais importante do que 1984, porque ele fala de fato da realidade, como que essas ideologias começam a destruir sociedades. Então, ali você vê que as crianças, elas não pertencem mais a famílias, mas as crianças são produzidas em laboratórios, em incubadoras. Não existe Deus, existe Ford. Ford, literalmente, da linha de montagem. Porque as crianças são todas feitas em incubadoras e em máquinas de montagem. Tudo que elas precisam, que elas vão ser diante da sociedade, é tudo colocado ali, na incubadora. Tudo. E então, todas são condicionadas a ser exatamente o que a sociedade precisa.
Sociedade esta governada por uma elite, a elite dos alfa mais. Aldous Huxley, ele divide a sociedade ali em castas, os alfas, os betas, os deltas e o pior de todos, os ys. E depois tem aqueles que estão fora dessa sociedade, que são os selvagens. Aqueles que estão fora dessa linha de pensamento, ele os chama de selvagens. Sabe o que nós vemos neste admirável mundo novo? Não há família. Não há célula mais importante de qualquer sociedade. Não há família, não há relacionamento. Você reparou que é isso que eles tentam fazer o tempo todo com a nossa sociedade? Destruir tudo que é tipo de vínculo entre pai e filho, vínculo amoroso. Ali não existe vínculo de relacionamento duradouro. Existe apenas uma vida sexual desregrada, onde ninguém é de ninguém e todo mundo é de todo mundo. Remetendo talvez àquela música do Kid de Abelha, né? Não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Literalmente é isso que acontece. Cada mulher uma noite, à la Dom Juan. Não tem vínculos. E eu e você precisamos ter a nossa mente esperta, aberta e atenta para perceber que exatamente essas coisas que estão tentando imputar na igreja e em toda a sociedade o tempo todo. E então, quando eles conhecem esses selvagens, eles dizem assim: essas pessoas têm hábitos repugnantes. Sabe qual era os hábitos repugnantes do selvagem? Casamento. As mulheres eram vivíparas, ou seja, né, em biologia são aqueles que têm filho via embrião, e na hora que eles ouvem como uma criança sai de dentro de uma mulher, eles ficam enojados, porque eles estão acostumados a serem feitos todos em incubadoras, e não tem esse vínculo, não há pai, não há mãe, não há ninguém. E eles, além disso, além de possuírem esses hábitos, eles têm algumas superstições banais. Uma delas é o cristianismo. Olha como a realidade, né? Daquilo que nós estamos vivendo, escrito lá atrás por este autor, nós vemos a cada dia mais nas manchetes de jornais. Jesus, há 2000 anos, sabendo das dificuldades que nós teríamos, ele escolhe esses homens e os manda ir lá no núcleo familiar, nas casas, nas famílias, para que as famílias fossem fortificadas. E esse evangelismo deles, meu querido, não tinha celular, não tinha rede social, não tinha nada. Vão e levem o evangelho mesmo. Mas a igreja precisa chegar a esses lugares. E se nós que somos igreja não entendermos que essa é uma missão nossa, que é uma função nossa, hoje mais fácil com rede social, não é possível, você não consegue mandar um link para alguém. Ou nós entendemos que essa missão dos 12 é uma missão de toda a igreja, ou nós veremos os progressistas, comunistas, endemoniados com essas suas ideologias a cada dia mais ganhar terreno, e a igreja se mundanizando a cada dia mais. Eu quero passar apenas 2 princípios aqui hoje. Põe o primeiro ali, por favor, Miguel. O primeiro princípio é o seguinte: enviar evangelistas. Olha o que vai dizer o versículo 1 e o versículo 2. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas. Pouco depois do Sermão do Monte, Jesus pega esses discípulos e dá a eles uma missão, a missão de levar o evangelho. Ele diz: olha, eu darei a vocês poder. Poder em que sentido? A capacidade para realizar uma tarefa que vocês não dariam conta. Isso é o poder de Deus, a gente fazer aquilo que a gente não dá conta. Ele ainda diz: também darei autoridade, ou seja, o direito para vocês realizarem esta obra a qual eu estou comissionando vocês. E é só um paralelo, você reparou que Jesus ele pega esses 12, a exemplo do Antigo Testamento, que também haviam 12 patriarcas na Antiga Aliança, na Antiga Dispensação, 12 apóstolos na Segunda, e em Apocalipse, que eu já preguei aqui, nós vemos falando sobre os 24 anciões, ou seja, a totalidade da igreja, tanto da Antiga como da Nova Dispensação. E como eu falei no começo, homens extremamente falhos, assim como eu e você.
homens que talvez não tinham uma oratória refinada, homens com personalidades totalmente diferentes, mas o Senhor escolhe esses simples homens para que eles pudessem ser embaixadores de Cristo. Embaixador é como se fosse o cargo diplomático mesmo, né? O que é um embaixador? É aquele que defende os interesses de quem o enviou. O nosso embaixador nos Estados Unidos, Emirados Árabes ou em qualquer país, ele está ali apenas representando os interesses do nosso país. E o Senhor então os convoca e diz assim, olha, curem os enfermos, expulsem demônios. E aqui a cura está associada bastante a isso também, né? E nós vemos constantemente essa ordenança, orem por isso. E principalmente no nosso meio, no meio reformado. Hoje em dia parece que é quase que uma heresia você orar para alguém que está enfermo, para que a pessoa seja curada. Porque Deus é que sabe todas as coisas, Ele é soberano, sim, mas Ele nos mandou orar. Se Ele vai curar ou não, daí é o problema dele, mas a mim e a você cabe o mandamento de orem, e orem com fé. Olha o capítulo 8 como que termina. Nós vemos aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos enferma. Não eram 12 dias, 12 anos. Nós vemos a filha de Jairo que havia morrido. E nós vemos esses milagres e na sequência desses milagres o Senhor diz, agora vocês vão e façam a mesma coisa. Orem por essas coisas e preguem o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? Não é simplesmente você abrir a Bíblia a esmo e lançar qualquer texto sem nenhuma base doutrinária. Pregar o Evangelho aqui, Jesus estava pregando a salvação para todos os povos. Salvação não mediante a obediência das leis, mas mediante a graça de Deus em Cristo Jesus. Aquele que possuir fé no Filho do Homem, se arrepender dos seus pecados e acreditar que apenas Ele é o passaporte para o céu, este daí é o que vai ser salvo. Só que eu sei que hoje nós vemos muitas vozes pregando o Evangelho. E às vezes nós ficamos em dúvida, a qual delas nós devemos dar ouvidos? Sendo que em todo lugar, num dia de domingo como esse, à noite, inúmeras Bíblias estão abertas e inúmeras mensagens estão sendo pregadas. A questão é, a qual mensagem nós devemos dar ouvidos? O texto aqui dá uma dica formidável. Se você quer saber se você está ouvindo o Evangelho ou não, olha a dica que ele vai dar no versículo 5. Mas onde quer que não vos receberem, ao sair da cidade, sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. Mas onde quer que não vos receberem. A mensagem do Evangelho, por vezes, não vai ser aceita. A mensagem do Evangelho, por vezes, ela não é palatável aos seus ouvidos. Sim, muitas vezes você vai chegar aqui quebrado, esmiuçado, e você vai sair daqui revigorado dizendo, oh Deus, Tu és a minha esperança, o meu Senhor, em Ti eu confio. Mas em muitas vezes, se o Evangelho verdadeiramente é pregado, você vai chegar aqui bom, e vai sair daqui destruído, se sentindo um miserável, um pecador indigno de coisa alguma. E provavelmente você vai dizer, não volto mais. Se você já teve esse pensamento, louve a Deus pela sua igreja, você está frequentando uma igreja bíblica. Porque o Evangelho, ele por vezes vai colocar você na parede. Lembra o exemplo de Herodes? A Escritura vai dizer que Herodes, ele de bom grado ouvia João Batista. Ele gostava, João Batista prega legalzinho. Ia à cadeia e ouvia João, mas daí João começava a confrontar o pecado dele, dizia assim, esse relacionamento ilícito aí, rapaz, como assim? Você está saindo com a mulher do seu irmão, arrependa-te. Então, esse mesmo homem que de bom grado por vezes ouvia, rilhava os dentes, e na primeira oportunidade que teve, arrancou a cabeça do homem de Deus. É necessário que um evangelho santo afronte a sua vida imoral. Do contrário, é um evangelho. Você precisa vir e ouvir constantemente que vida sexualmente ativa antes do casamento é pecado. E você precisa se arrepender. Que se o Senhor voltar e você estiver na prática do pecado, você vai ser condenado. Mas não apenas isso, você vai trazer consequências graves para a sua vida aqui.
E é necessário que você ouça isso constantemente para que você seja tirado da sua zona de conforto. Para que você se choque com a realidade do Evangelho e então tenha a oportunidade de se arrepender e mudar de vida. Este é um grande sinal de que você de fato tem ouvido o Evangelho, que você constantemente é confrontado, que você constantemente é tirado da sua zona de conforto, que você constantemente pensa assim: não volto mais nessa igreja. Essa é a pregação do Evangelho. Só que você, irmã, não gosta de ser confrontado. Mas no que depender de mim, pela graça de Deus, eu constantemente vou demonstrar que os pensamentos feministas permeiam sua cabeça. Que você não deve, em hipótese alguma, falar com seu marido de qualquer jeito. Que você não pode, de forma alguma, achar que você é a rainha do lar, que você que governa, sendo que Deus instituiu o homem por cabeça. Você vai ouvir constantemente, até que você aprenda que você tem um lugar dentro do lar. Não é porque é mais, nem porque é menos, mas porque Deus assim o ordenou. Você, meu querido irmão, precisa ouvir constantemente que aquelas imagens imorais que passam na tela do seu celular vão trazer um prejuízo enorme para a sua vida. Que você deve ser santo, como a Escritura nos ordena ser santo. Que aquele pecado que às vezes sua esposa, seu filho, seu pastor, ninguém sabe, o Senhor vê, e tudo aquilo que você vê no escondido, a Escritura diz que no dia do julgamento tudo isso vai ser exposto. Oh Deus, você precisa saber disso. Do contrário, você vai apenas ouvir palavras que inflam o seu ego, mas que não edificam a sua vida. A mensagem verdadeira confronta. A mensagem verdadeira, por vezes, nos tira da zona de conforto. Só que as pessoas hoje em dia, elas não querem saber se a voz é verdadeira, se vem de Deus ou não. A maioria das pessoas vem para a igreja estão preocupadas com o quê? Apenas se a mensagem vai ser agradável. Apenas se ele vai sair dali melhor do que como entrou. Por vezes isso vai acontecer. Mas é necessário que o inverso também aconteça. A missão da igreja é levar o Evangelho. Não é ser aclamada. Não é ser um sucesso. Não. Não é por conta de uma mensagem diluída. Ter amigos em todos os lugares, inclusive ser amiguinho de prefeitos, deputados, porque daí começa aquele joguinho, né? Toma lá da cá, eu ajudo aqui, convenço a igreja aqui, levo o vereador lá, depois você dá um terreninho pra gente acolá, e então tá tudo certo. Não. Essa não é a missão da igreja. Estamos aqui para pregar a verdade. E seremos aceitos por poucos. Na maioria das vezes, as pessoas irão rilhar os dentes e odiar a mensagem. E o que nós fazemos quando isso acontece? O versículo 5 também responde: mas onde quer que não vos receberem ao sair da cidade, sacude o pó dos pés em testemunho contra eles. Sacuda o pó. Aqui, fazendo uma alusão aos judeus, né? Eles tinham os rituais levíticos, onde quando eles estavam passeando por cidades que não eram a Terra Santa, o lugar onde Deus tinha os colocado, quando eles chegavam no lugar ao qual Deus tinha preparado para eles, em sua terra, eles sacudiam o pó da sandália, para que eles não pudessem entrar impuros, e não pudessem também deixar impuro as coisas em que eles tocassem. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é: qualquer pessoa, cidade, povoado, qualquer um que se negue a ouvir a mensagem do Evangelho, estes trazem sobre si peso e condenação. Hoje, depois dessa mensagem, você não tem desculpa para o pecado. Não adianta. Você pode tentar burlar a sua mente, se enganar, mas você vai ser cobrado por conta do seu pecado. Em Atos, põe ele, por favor, Miguel. Em Atos capítulo 3, nós vemos um exemplo de Paulo fazendo exatamente isso. Atos capítulo 3, verso 49, olha o que vai dizer. E a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram de seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio.
Ou seja, Paulo e Barnabé foram àquele lugar pregar o evangelho. O povo se revoltou. Colocou eles para fora. Vão embora. Paulo e Barnabé, então, fazem exatamente o que o Senhor ordenou. Sacodem ali o pó da sandália, em sinal de que vocês são indesculpáveis. Não é isso que Romanos diz? Tu, ó homem, és indesculpável. Indesculpável em relação ao pecado. Sobre esses lugares repousa o fardo pesado da culpa e a condenação por não darem ouvidos aos mensageiros a qual Deus enviou. E segundo, para encerrar, por favor. Segundo, nós vemos a provisão dos pregadores. Olha o versículo 3. Dizendo-lhes, não leveis nada para viagem, nem bordão ou cajado, talvez, na sua versão. Não leveis nada para viagem, nem bordão, nem bolsa de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 túnicas. O Senhor está dizendo aqui é que aqueles os quais Ele envia, no caso, esses homens, para que eles pudessem viver integralmente a pregação do Evangelho, o que a Escritura diz é que esses vão ser sustentados. Não diz que esses vão ter luxo. Esses vão ser sustentados, diz a palavra do Senhor. E isso nós vemos por toda a Escritura. Você vai ver Paulo citando o Antigo Testamento dizendo assim, digno ao trabalhador do seu sustento. Depois ele ainda fala, não atarás a boca do boi enquanto pisa o trigo. Citando o Antigo Testamento, o que ele está dizendo é o seguinte, é injustiça, o boi está ali pisando o trigo, trabalhando. E aquele dono perverso, ele coloca algo que tape a boca do boi, para que o boi trabalhe e não desfrute do fruto do seu trabalho. E então ele diz, é acaso com bois que o Senhor está preocupado? Óbvio que não. Ele está falando daqueles que vivem do Evangelho, digno ao trabalhador do seu sustento. Paulo vai dizer assim a Timóteo, digno de dobrados honorários, e ali dinheiro mesmo, digno de dobrados honorários são os presbíteros ou pastores que presidem bem, em especial aqueles que se afadigam no ensino. Então, a Escritura diz que a igreja deve sustentar esses mensageiros ao qual Deus coloca. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, e se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos materiais? Assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, o evangelista, esse homem que está levando o Evangelho, esses 12 e todos os outros depois, eles estão semeando a palavra de Deus e através dessa pregação, você pode alcançar o bem mais precioso na sua vida, que é a salvação e a vida eterna. E ele diz, se nós que semeamos isso, coisas espirituais, será muito de vós recolher bens materiais? Em 2 Coríntios, põe ele por favor. Em 2 Coríntios, Paulo ainda vai dizer assim, para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento financeiro. Paulo aqui, ele está falando um testemunho contra os coríntios, que eram pessoas extremamente mão de vaca. Não queriam sustentar os seus evangelistas, os seus pastores, presbíteros e pregadores. E então Paulo diz assim, para vos servir, eu despojei outras igrejas, recebendo delas sustento para trazer o evangelho a vocês. Foi o que aconteceu basicamente com a gente aqui no começo, né? Para que eu pudesse vir para cá, outras nossas igrejas me sustentaram por um período. Mas é missão da própria igreja sustentar os seus missionários, os seus pregadores. Todavia, dito isto, a obra de Deus não é focada no luxo dos seus pregadores, mas na necessidade das pessoas, principalmente a necessidade espiritual. Jesus, ele promete que vai cuidar dos seus evangelistas, assim como ele disse ali. Não se preocupem, eu vou cuidar de vocês. Vocês vão ter tudo o que for necessário para que vocês cumpram a missão ao qual eu dei. Isso é prosperidade. Prosperidade não é você ter 3 carros. Prosperidade é você ter aquilo que é o suficiente para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. E é isso que o Senhor diz a respeito daquele a qual ele envia. O mensageiro, ele é digno de um salário justo, todavia deve ser modesto. É por isso que nós vemos aqui, né? Como ele falou aqui no versículo 3. Olha, não leveis
bolsa de viagem, bordão, nem pão, nem dinheiro, nem levei 2 túnicas. Ou seja, eu não precisa ter em excesso. Para quê? Para que uma fazenda com 50 mil cabeças de gado? Não precisa. Você precisa do suficiente. E ele diz aqui, né, olha, o cajado. Não, você não precisa levar muito. O cajado ali tinha uma simbologia muito grande, né? Não só a questão desses viajantes, né, que vão no Novo Testamento, este é o entendimento, né? Aquilo que se apoia mesmo, como nós vemos viajantes às vezes nas estradas. Mas a palavra ali também é a mesma do Salmo 23. Não precisa muito, mas o cajadinho você tem que levar, vai corrigir ovelhas de jeito. É importante. E ali o significado de cajado também é vara para castigo. É necessário que não se tenha excesso, mas que se tenha apoio, bolsa de viagem, né, o alforje, que diz algumas versões ali, pão e 2 túnicas, justamente para mostrar isso. Nada de excesso, mas modéstia. É por isso que pastor milionário é contradição. O pastor, ele deve ter um salário justo, proporcional à igreja. É isso que a palavra de Deus diz que tem que ser. Porque se ele se alimenta das ovelhas, tem lógica. O pessoal aqui, a média é um Golzinho 98 e o pastor de Land Rover. Não dá. Destoa. É o que eu falo para os meus filhos. Olha, aquilo que o Senhor me vocacionou, nós teremos uma vida modesta e não importa, por mais que a igreja avance. Nós temos que andar de acordo com a igreja, justamente por conta de escândalos. Meu irmão, a gente sendo uma igreja pequena, as pessoas já falam de montão, meus filhos já ouviram, seu pai pastor, é ladrão? É uma das primeiras coisas que ouvem, é isso daí. Das primeiras coisas que ouvem. Mas a Escritura diz que o servo de Deus, ele deve ser modesto. E qual é o resultado, para encerrar, de a igreja entender a importância de sustentar seus missionários, seus pregadores, e também do evangelista, ou seja, daquele a qual está na igreja, está levando a mensagem, cumprir à risca o mandamento de pregar o reino de Deus. O que a Escritura vai dizer é que, quando o reino de Deus é anunciado, 2 coisas acontecem. Primeiro, algumas pessoas terão um alívio na alma por conta da salvação tê-las alcançado. Sim, muitas pessoas que chegam dizendo, não tem jeito para mim. Eu vim de uma vida pregressa, perdida, imoral. Não há possibilidade para mim. A Escritura diz que a esses, sim, há a possibilidade deles terem um alívio mediante a pregação do Evangelho. Onde aqueles corações sobrecarregados que talvez você passou por problemas a semana inteira, diante da pregação, esses fardos são tirados das suas costas. É isso que acontece. Todavia, o mesmo Evangelho que traz alívio e salvação, é o mesmo que traz peso e condenação. Peso em que sentido? Você que ouve e mesmo assim decide não viver de uma forma adequada, seguindo o Evangelho. O que a Escritura diz é que vai pesar sobre você a culpa de não ter aceitado a Deus. Porque o mensageiro, ele apenas traz a mensagem. E você vai ser cobrado diante disto que é pregado constantemente. Diante de uma vida pecaminosa, de hábitos pecaminosos, de manias, de desonras, de imoralidade. Tanto é que no versículo 7, para encerrar, acompanha comigo, versículo 7 e 9 diz assim: o governante Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dos mortos. Outros afirmavam, Elias apareceu, e outros ainda diziam, um dos antigos profetas reviveu. Herodes, porém, disse, mandei decapitar a João. Então, quem é esse sobre quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. As pessoas aqui dão 3 opções para Herodes. Olha, quem será esse homem aí? Ele será Elias? Será um dos profetas? Ou ele será João Batista, aquele a quem o Senhor mandou matar? E no Evangelho de Marcos nós vemos a resposta para isso. O próprio Herodes achava que era João. Ele disse,
Este é João, a quem eu mandei decapitar no cárcere. J.C. Ryle, comentando esta passagem aqui, ele diz assim: o pecado de Herodes o encontrou. O pecado de Herodes o encontrou. Herodes, diante daquela voz que o confrontava, ele tinha duas alternativas: arrependimento ou calar aquela voz. Ele preferiu a segunda opção. Cortou a cabeça de João. O que ele se esqueceu é que, ainda que se corte a cabeça do profeta para que ele não mais fale, você que ouviu a verdade, esta verdade vai perseguir você por toda a vida. Não tem como você fugir. A mesma coisa acontece comigo, com você, porque a palavra de Deus jamais pode ser presa, silenciada ou aniquilada. Você pode tentar burlar a sua mente. Você pode tentar se enganar. Mas a verdade vai sempre estar latente diante de você. Quantas pessoas, às vezes, eu vejo diante de um pecado que ela precisa se arrepender, ela faz coisas boas como se fosse se colocar numa balança ali, ó, Senhor, tá certo, eu erro aqui, né? Mas eu acerto essa parte, meu querido, não funciona assim com Deus. Num julgamento, não funciona assim. Imagina, você vai e mata uma pessoa. Bebeu, saiu com o carro e bateu e atropelou alguém e matou alguém. Aí então, diante do juízo, você diz assim: Senhor, mas teve um dia que eu estava nadando numa represa e tinham 2 adolescentes afogando. Eu os salvei. Ou seja, eu matei um, mas salvei 2. Tem como o senhor descontar aí? Não, não tem. Louvado seja por aqueles 2 que você salvou. Mas você vai pagar por aquele que você tirou a vida. Talvez a nossa justiça não pague nada, né? Mas diante da justiça do Senhor, iremos pagar. A mesma coisa acontece comigo e com você. Quando nós rejeitamos a mensagem, nós estamos trazendo peso e condenação para as nossas vidas. Você pode sair daqui hoje, talvez, dizendo assim: nunca mais volto. Eu, por vezes, tive esse pensamento. Principalmente no começo da minha conversão. Eu já morava com a minha esposa, que não era nem esposa ainda. Tínhamos uma vida de casado, né? Me entendem? E toda vez que eu ouvia o pastor dizer: não é lícito esse tipo de coisa, eu saía dali furioso, dizendo: nunca mais coloco os pés aqui. Mas o Senhor, pela graça, me fez continuar. E em vez de eu cortar a cabeça do profeta, o Senhor cortou o meu coração para que eu pudesse me arrepender e mudar. Você pode sair daqui e não querer voltar. Na internet, é mais fácil ainda, né? A pessoa pode muito bem apertar o xizinho, fecha eu, desinscreve, deixa de seguir, acabou. Não pode. A partir do momento que a verdade é ouvida uma única vez, que a Escritura diz é que nós somos indesculpáveis. Você não pode enganar a sua consciência. Você não pode enganar a si mesmo. Você não pode ser indiferente para com a verdade, porque, parafraseando J.C. Ryle, o seu pecado há de te achar. Não adianta se esconder. Não adianta se esconder nem mesmo dentro da igreja, que tem muitos que fazem isso, se escondem dentro da igreja. Mas o que a Escritura diz é que o nosso pecado vai sempre nos achar. Por isso a mensagem do Evangelho é apenas uma: arrependei-vos. Por quê? Porque o reino de Deus é chegado. E nós, essa noite, mais uma vez, temos essa oportunidade. Não sabemos amanhã. Agora, hoje, você, meu irmão, minha irmã, todos nós que estamos aqui, temos a oportunidade de dizer: ó Deus, eu sei o quão errado eu tenho vivido. Eu sei onde eu tenho pisado, fora dos trilhos. E a partir de hoje, eu quero ser diferente. Por mais que às vezes sejam pecados que te acompanhem durante toda uma vida, eu sei que esses talvez seja mais difícil de deixar. Mas em Cristo é possível. Claro que é. Vou só dar um exemplo. Eu fui para a igreja e ouvi essa questão, né, de que, olha, o relacionamento íntimo antes do casamento é pecado. É óbvio que eu já sabia. Quem que não sabe disso, gente? Você se engana, né? Por que você não quer ir na igreja? Porque você vai perder as coisas. Mas tem um exemplo aqui, ó, do Tiago e da Maria Laura. Eles foram para a igreja, já moravam juntos, na mesma casa, dormiam na mesma cama. E então viram que era errado aquilo.
e morando junto disseram, acabou, só depois de casado. Imagina a dificuldade, irmãos. Tem que ser muito crente, né? Muito difícil. Mas a partir do momento que a verdade é pregada, esta verdade há de te acompanhar. E você só tem uma alternativa, se arrepender o quanto antes. Porque quanto mais você demora, maior é o castigo, maior é o tombo, maior é a queda. Mas Deus de misericórdia está aqui, mais uma vez, dando oportunidade para você, dizendo, arrependa-se, em nome de meu Filho amado Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?